Fala pessoal, Rafael Rossato aqui, e se você assistiu ao trailer de A Hipótese do Amor, eu acho que você deve ter ouvido uma voz familiar por lá, né? Eu posso te beijar? Me desculpa, Dr. Carlson. Olha, V. Smith, eu devia te beijar. O quê? Os seus amigos estão olhando da varanda e eu vou... A ciência não é divertida? Pois é, galera, depois da estreia do trailer dublado ontem, muita gente me marcou nas redes sociais falando: meu Deus, é o Rafael Rossato, perguntando: Rafael, é a sua voz, não acredito, você vai dublar o Adam. Bom, e o que eu posso dizer pra vocês sobre isso é que sim, eu dublei o Dr. Adam Carlson no trailer de A Hipótese do Amor, mas por enquanto é só o trailer. E aproveitando toda essa empolgação sobre o filme, eu resolvi vir aqui pra bater um papo com você sobre isso, falar um pouco sobre quem é Adam Carlson, falar sobre o ator Tom Bateman, que é um ator que eu já dublei algumas vezes, e tentar explicar também quais os desafios de dublar um personagem como esse. E é claro que é um vídeo sem spoilers, né? Porque eu só dublei o trailer do filme, e se você caiu aqui nesse vídeo falando sobre A Hipótese do Amor, provavelmente você já leu o livro. Bom, vamos começar. Se você nunca ouviu falar de A Hipótese do Amor, deixa eu tentar te contextualizar um pouquinho. O livro foi escrito por Elie Hazelwood. Não sei se eu pronunciei certo. O livro explodiu nas redes sociais, principalmente no TikTok, e virou um dos queridinhos do nosso incrível BookTok, vendendo milhões de cópias pelo mundo. A história mistura romance, comédia dentro de um ambiente universitário e uma coisa bem clichê que acho que foi um dos motivos pelos quais esse livro rendeu tanto. Um relacionamento de mentira que aos poucos foi se tornando verdade. E o grande diferencial desse livro, eu acho, é porque ele foge um pouco daquele estilo de romance tradicional, né? A protagonista é uma pesquisadora de doutorado e o protagonista, o nosso querido Adam Carlson, é um cientista muito respeitado e tido como carrasco. E um dos personagens mais marcantes dessa história é realmente o nosso querido Adam Carlson. Quem já conhece o livro sabe que o Adam é um personagem que à primeira vista é frio, sério, intimidador, e realmente ele é. Ele é conhecido por ser muito competente, muito exigente e bem assustador no campus. E esse tipo de personagem é um personagem que é muito interessante de interpretar, porque é um tipo de personagem que não costuma demonstrar as emoções logo de cara. E grande parte da atuação nesse tipo de personagem tá ali, ó, nos pequenos detalhes. Tá ali, ó, no olhar, nas pausas enquanto fala, na forma de falar, geralmente muito contida e sem entregar muita coisa do personagem, e na economia de emoções. E isso me leva a um ponto que talvez pouca gente perceba e eu gostaria de conversar com vocês. Não é porque um personagem se expressa pouco, fala pouco e é muito contido nas emoções dele, que é um personagem mais fácil de dublar não, tá? Na verdade, muitas vezes é exatamente o contrário. Quando o personagem é muito explosivo, quando fala muito, é muito cheguei, ele já entrega ali boa parte das emoções dele. Mas quando o personagem é mais contido, qualquer sutileza faz total diferença na interpretação. Às vezes, uma única respiração, uma pausa colocada no lugar certo, ou um tom, uma fala um pouquinho mais baixa, muda completamente a intenção do que o personagem está querendo dizer naquele momento. E o trabalho da dublagem é exatamente isso, é aproximar aquela obra do nosso idioma, mas preservando e mantendo todas as intenções originais. Não basta só traduzir as palavras e adaptar o texto daquela obra, é preciso traduzir o sentimento. O ator que está interpretando o Adam é o Tom Bateman, que eu já tive o prazer de dublar em outras produções, como nos filmes de Agatha Christie, Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo. É sempre intrigante quando um emaranhado de estranhos se reúne por dias sem nada em comum além da necessidade de ir de um lugar a outro, sabendo que nunca mais vão se ver. Tédio e anonimato junto com um balanço suave e constante. Ele costuma interpretar personagens muito elegantes, galãs, né, personagens discretos, com uma interpretação bastante naturalista, o que influencia diretamente o trabalho de dublagem. Uma coisa curiosa é que os filmes românticos talvez sejam um dos gêneros onde a dublagem passa um pouco mais despercebida. E não é pelo fato de você não saber que você está vendo um filme dublado ou por você não conhecer os dubladores que participam daquele filme, mas já aconteceu com você de estar assistindo um filme dublado e você só se dá conta de que o filme estava dublado lá no final? Isso significa que o filme teve uma boa dublagem, que você conseguiu se desvencilhar do fato de que tinham outras pessoas ali adaptando aquele idioma original para o seu idioma. E não perceber a dublagem é um baita de um elogio. Porque o espectador ele precisa realmente acreditar que aquilo ali está sendo dito naquele idioma e que aquelas pessoas ali realmente têm uma conexão genuína. Se as vozes soarem artificiais, se o timing das cenas não estiverem perfeitos, se a química entre os dubladores não acontecer,
o romance simplesmente não funciona. E criar essa química entre dois ou mais personagens na dublagem não é uma coisa tão simples não, tá? Primeiro que os dubladores têm que ser muito bem escalados para dublar aquele ator ou aquela atriz, porque se as vozes não combinarem, se aquela interpretação não der match, já perde totalmente a credibilidade daquele personagem. Segundo, que nós não gravamos juntos, ao contrário do que muita gente acha, né? A gente não tá ali contracenando juntos no estúdio gravando. Todo mundo grava sozinho, às vezes em dias diferentes. Muitas vezes a gente nem se encontra no estúdio para gravar aquela produção. E aí no final de todo o processo, se os dubladores tiverem sido bem escalados para aquele projeto, se as vozes combinarem, se a interpretação for parecida com a interpretação original, aí sim a gente consegue passar para vocês esse sentimento de que as pessoas estão ali, realmente conversando entre si. Outra curiosidade interessante é que as adaptações de livros para cinema ou live action no geral costumam gerar bastante responsabilidade, não só na escalação dos atores que vão interpretar os papéis, como nos dubladores também. Porque milhões de pessoas já leram aquela obra e já imaginaram aquelas vozes. Cada pessoa já construiu uma própria versão daqueles personagens. Então, qualquer adaptação acaba carregando uma expectativa enorme. E é aí que eu volto a falar na importância da boa escalação, não só da escalação dos atores que vão interpretar o filme, mas como a escalação da dublagem. Não adianta você pegar uma obra, sei lá, como 50 Tons, por exemplo, e colocar ali um ator e um dublador que não vai passar aquela testosterona, né? Que não vai passar aquele sex appeal, aquela sensualidade. Se você fizer isso, você já mata o filme. Você já mata ele já ali na sua concepção. Bom, galera, é isso. Espero ter sanado um pouquinho a curiosidade de vocês sobre um pouquinho mais do processo da dublagem, ou sobre como é dublar um personagem como o Adam Carlson. E eu acho que quando setembro chegar, muita gente vai entender por que esse projeto está gerando tanta expectativa. E quando chegar a hora, se tudo der certo, eu espero também poder contar um pouco mais sobre esse trabalho para vocês e bater um pouco mais de papo sobre Adam Carlson e a hipótese do amor. Eu dublando ou não, eu tenho certeza que esse projeto vai ser lindo e a gente vai curtir bastante essa adaptação. Então é isso, galera. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.